Olá, gente! Esse é o 8º episódio do podcast Advocacia na Veia. Hoje nós vamos falar do papel social da Defensoria Pública. Aqui em Sergipe, este ano completa 30 anos de Defensoria Pública. Em 20 de dezembro de 1994, a Lei Complementar número 15 de 1994, em 20 de dezembro, instituiu a instituição Defensoria Pública. E para falar sobre o papel da Defensoria Pública, inclusive ontem, dia 19 de maio, foi o Dia Nacional da Defensoria Pública, o dia em que se comemora e se celebra essa importante função social e pública que é dos defensores públicos. E para conversar sobre isso, sobre o papel social, a relevância para o Estado Democrático de Direito, para o acesso à justiça, para a garantia dos direitos humanos, eu convidei aqui o meu amigo que hoje exerce o honroso cargo de defensor-geral, o meu querido Vinícius Barreto. Obrigado, Henrique Clay, é um prazer Muito enorme. obrigado, viu? Imagina, é um prazer enorme aqui estar falando para você, para sua audiência, batendo um papo nesse podcast que a gente já se acarinhou ouvir. É um podcast que traz muita informação de qualidade para a sociedade. Obrigado. Porque a gente sabe que tem muita informação que não é de qualidade, e quando a gente encontra um espaço que produz conteúdo, produz informação de qualidade, é muito importante para a sociedade e para todos que gostam de discutir o bom debate. Obrigado, querido, mas o segredo é convidar bem, né? Tomara que eu faça as honras. Bem os convidados. mas, amigo, a Defensoria Pública é instituída na Constituição Federal de 1988, né? É de um papel social muito relevante, né? A gente sabe que, desde 88, a Constituição trouxe esse salto de qualidade para a sociedade brasileira. Ou seja, um salto de garantia fundamental de acesso à justiça a todos. Ou seja, eu digo a todos porque aqueles que não podem pagar, contratar um advogado, uma advogada, tem na Defensoria Pública o seu porto seguro, né? Para quem não sabe, os defensores públicos são advogados públicos, servidores públicos especiais, porque são advogados, têm prerrogativas próprias, que ingressam, depois da Constituição Federal, por concurso público e têm a missão, né, a função social de ser o advogado do povo, de defender aqueles mais necessitados, aqueles carentes que não podem pagar uma defesa, não pode contratar um advogado particular. E só em 1994 é que foi instituído no estado de Sergipe a Defensoria Pública. E foi uma das primeiras do Brasil. Eu me lembro que só recentemente, acho que há uns 5 anos, é que foi criada a Defensoria Pública de São Paulo. Não, a de São Paulo já tem mais tempo, eu não vou lhe saber precisar exatamente, mas a mais recente do Brasil é da Amapá, tem exatamente 5 anos, completou 5 anos agora, há 2 meses atrás. Mas, assim, a de São Paulo, eu me lembro que havia um contrato, eu não sei há quanto tempo, mais ou menos, eu pensei que o tempo passa tão rápido que a gente acaba se perdendo um pouco. Mas eu me lembro, uma das minhas gestões da OAB, talvez tenha sido a primeira, em 2004, por aí. Eu comecei, a minha primeira gestão da OAB foi em 2004. 2004 a 2006. E eu me lembro que a OAB era que tinha um contrato, um convênio com o governo de São Paulo, e a advocacia dativa, através da instituição OAB, era que prestava esse serviço. Na verdade, é um pouco diferente. Lá em São Paulo, aí, esse convênio ainda existe. Uhum. Como a Defensoria Pública de São Paulo é um estado gigantesco. É maior do que boa parte dos países do mundo. Uhum. Em todos os aspectos, econômico, territorial, densidade demográfica. Então, a Defensoria Pública de São Paulo ainda não consegue
penetrar em todos os municípios. Então, é preciso o papel da advocacia dativa como forma suplementar. E há um convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB para gerir a designação da advocacia dativa nessa atuação suplementar. Então, na verdade, esse convênio ainda existe, é um convênio entre a própria Defensoria Pública de São Paulo e a OAB para coordenar a atuação da advocacia dativa, onde não há defensor público concursado. Isso. Há 30 anos que existe hoje, que foi instituída a Defensoria Pública no estado de Sergipe, mas antes existia a atividade. Como era que funcionava? A gente sabe que o Brasil é um país com muitas vulnerabilidades sociais e então sempre foi necessário garantir um acesso, num primeiro momento, ao Poder Judiciário. Eu falo isso porque já lhe adianto que a Defensoria Pública evoluiu bastante. Hoje eu falo que a Defensoria Pública não é um instrumento de acesso ao Judiciário, é outra coisa. A Defensoria Pública é um instrumento de acesso à justiça social, o que é um conceito muito mais amplo. Mas nesse primeiro momento, onde a Defensoria Pública precisava ser um instrumento de acesso ao Poder Judiciário, um instrumento de acesso ao direito a uma decisão judicial, e que não havia Defensoria Pública instituída ainda no estado de Sergipe, essa função era exercida através do DAGE, era o Departamento de Assistência Judiciária de Sergipe, um departamento, uma unidade vinculada à Secretaria de Justiça, né? Então, até esse momento, eram advogados, depois nomeados defensores públicos, designados defensores públicos, para fazer esse serviço, que nesse momento sim era um serviço apenas de garantir a prestação jurisdicional. Isso na década de 80, né? Inclusive. Década de 80, início da década de 90, né? Antes até da Constituição. Antes da Constituição, né? 88, E aí, com a Constituição de 88, viu-se a necessidade, inclusive constitucional, de se criar as defensorias públicas, né? Então, aonde não se tinha defensoria pública, começou-se a existir um movimento de criação. Né? A defensoria pública mais antiga do Brasil é do Rio de Janeiro, tem aí seus 70 anos, mas vários estados ou não tinham, ou era um movimento ainda muito incipiente. E em Sergipe, essa instituição aconteceu através da Lei Complementar 15 de 94, né, no dia 20 de dezembro de 94, que é isso que a gente comemora esse ano. E aí passou a ter o serviço com o nome Defensoria Pública, com o nome Defensor Público. Né, porque a Defensoria Pública ela foi galgando crescimento não só na sua atuação, mas uma modificação no seu paradigma normativo. Né? A Defensoria Pública, mesmo conceitualmente, o que era há 30 anos não é o que é hoje. Né? E o paradigma normativo, tanto infraconstitucional como propriamente dito constitucional, foi modificando com as emendas constitucionais, né, que modificaram o texto do artigo 139, né, que deu autonomia à Defensoria Pública, primeiro na Constituição Federal, depois através das leis complementares estaduais. Isso. Então a Defensoria Pública foi mudando. É por isso que eu não gosto muito desse termo advogado do povo, porque a Defensoria Pública, sem demérito nenhum, a advocacia, muito pelo contrário, eu antes de ser defensor público fui advogado, meu pai antes de ser magistrado foi advogado, e é uma profissão que a gente respeita demais, e fazemos um papel semelhante, mas é semelhante, não é igual. Né? Hoje o papel da Defensoria Pública e o papel, portanto, do defensor público é muito mais amplo do que atuar frente ao judiciário. E aí a gente vai discutir isso porque a sociedade às vezes não sabe. Muito do que a gente faz sequer passa pelo Poder Judiciário. A atuação administrativa da Defensoria Pública com a finalidade de levar direitos humanos, garantias, levar serviços públicos na sua esfera administrativa, passando ao largo do Poder Judiciário, hoje, se brincar, é maior do que a atuação jurisdicional, propriamente dita. Então, quais então as atividades hoje que o defensor público exerce a sua função, além das atividades jurisdicionais? Isso. Então, hoje, se a gente pega lá o texto do artigo 134 da Constituição, a gente vai ver que a Defensoria Pública tem a obrigação de prestar orientação jurídica judicial, extrajudicial, às populações vulnerabilizadas, mas de ser instrumento do Estado Democrático de Direito, expressão desse Estado Democrático de Direito e ser o promotor de direitos humanos. E isso não se faz apenas levando
pretensões ao judiciário, né? Então, hoje a gente atua, como eu disse, tangenciando às vezes o Poder Judiciário, de forma articulada com outras instituições. Porque aí uma questão que eu costumo debater muito com os colegas e tentar criar essa ideia, porque é uma ideia de evolução da Defensoria Pública, que não se faz serviço público e também, portanto, não se faz Defensoria Pública sem articulação e sem diálogo. Vou dar um exemplo muito claro do sucesso desse tipo de movimento e que mostra que o serviço vai muito além do que levar uma pretensão jurídica ao judiciário buscando uma decisão judicial. A gente tem aqui em Sergipe uma Câmara de Resolução de Litígio na Saúde, uma unidade administrativa que funciona nas nossas dependências, coordenada por um defensor público, mas que eu tenho ali um médico do Estado, enfermeiro do município, biomédico do outro município, e quando se chega um usuário com uma demanda de saúde, para que inicialmente seria para se entrar com ação judicial, a gente não entra com ação judicial. A gente pega essa demanda de saúde é objeto de uma nota técnica dessa equipe multidisciplinar, com médico, enfermeiro, farmacêutico, biomédico, para verificar se aquela demanda realmente é pertinente, se existe alguma alternativa terapêutica mais barata, mais econômica. E com base nessa nota técnica, é feito um contato direto de regulação com as secretarias dos municípios envolvidos e do Estado. Mais de 70% dessas demandas são resolvidas administrativamente sem precisar levar a demanda ao judiciário, sem precisar ajuizar qualquer tipo de ação, de obrigação de fazer, nesse caso. Mas a função do precípua do defensor público é defender as pessoas necessitadas. Isso, mas nesse caso eu estou levando o direito a uma pessoa necessitada. Então, exatamente. Então, essa pessoa necessitada que buscava um atendimento médico e que, a princípio, ela precisaria judicializar, a gente consegue resolver o problema dela sem judicializar. Naquele percentual em que não há solução administrativa, porque, de fato, os órgãos participantes, o Estado e os municípios que participam dessa Câmara, por exemplo, nós não conseguimos acordar uma solução administrativa que fosse razoável, aí sim a gente judicializa a ação. Então, a atuação do defensor público é de orientação e defesa dos direitos, cidadão, dos direitos que é feito hoje de uma forma muito mais ampla do que tão somente... Que é a advocacia, só que é uma advocacia pública, porque o advogado, ele também orienta e defende o seu cliente. É uma divergência conceitual. É uma divergência conceitual. Agora, a diferença é que os defensores públicos, eles estão incorporados numa instituição, defensoria pública, e os advogados privados estão incorporados numa instituição chamada OAB. Mas ambos defendem pessoas humanas, só que aqueles necessitados que não podem pagar um advogado particular, o Estado brasileiro democrático assegura a prestação de assistência jurídica gratuita. Assistência jurídica, quem presta assistência jurídica é advogado. Assistência jurídica gratuita, integral, né, e pública. Pública porque é um órgão do Estado. Ou pode ser do Estado, ou pode ser da União. É bom que se diga que há a Defensoria Pública da União e as estaduais. A estaduais. Não tem dos municípios, mas tem dos estados e tem da União. Então, é muito importante a instituição Defensoria Pública, porque no princípio da universalidade dos direitos, a Defensoria Pública veio para assegurar que todos os cidadãos e cidadãs brasileiras possam ter acesso à justiça com uma prestação jurídica gratuita, pública e integral. Seja na orientação, seja na defesa judicial e também seja na defesa administrativa. Sim. Né? Na defesa, representações administrativas. Você quer ver, Henrique, uma dificuldade que a gente tem aqui em Sergipe, a verdade, uma dificuldade nacional, e que a princípio não seria uma função da Defensoria Pública, e a gente acaba fazendo, e que extrapola esse conceito de assistência jurídica, seja na esfera administrativa, seja na esfera jurisdicional. Por exemplo, não se faz uma ação de uso capião sem que haja a planta baixa, né? Sim. Né? Quem faz a planta baixa? No assistente da Defensoria Pública, nós fazemos a planta baixa. Eu tenho um engenheiro para fazer a planta baixa. Então você vê que a função da instituição Defensoria Pública extrapola. Por exemplo,
não se faz ação de reconhecimento de DNA, de reconhecimento de paternidade, sem exame de DNA. Sem exame A não ser que haja uma confissão, né, por parte do investigado. Quem faz o exame de DNA na Defensoria Pública, nós fazemos gratuitamente o exame de DNA. Hoje é possível fazer depois da autonomia financeira, né? Isso. Antes é. não se tinha isso na Defensoria, não tinha essa estrutura Poderia na até Defensoria. ter, poderia até Mas não ter, tinha estrutura. mas dependeria não de uma decisão de gestão dos próprios defensores públicos, né? Uhum. Do próprio defensor público geral. Dependia de uma decisão de gestão do órgão ao qual estava vinculado a Defensoria Pública, que no caso do Sergipe sempre foi a Secretaria de Justiça. A Defensoria Pública deu um salto de qualidade na medida, primeiro que se instituiu a Defensoria Pública em 94, depois em 2010 Com autonomia financeira financeira e administrativa, que é depois- fundamental. depois em 22, que é fundamental, Fundamental. e depois agora em 22 com a majoração dos cargos. Isso, em né? 2022 o defensor geral que me antecedeu, o doutor Leó, encaminhou um projeto de lei à LESE, e a gente agradece muito à LESE, ao governador Belivaldo, que sancionou à época o projeto de criação de mais 50 cargos de defensor público. Né? De 94 até 2002, o quadro permaneceu um quadro de 100 defensores públicos. Uhum. Oscilava um pouco mais, sempre para um pouco menos, porque os concursos passavam, as pessoas se aposentavam, os colegas, às vezes de outros estados, passavam o concurso no seu estado de origem e saíam. Né? Então, havia uma defasagem de quadro, propriamente dito, histórica. Né? E essa defasagem de quadro foi solucionada com a aprovação da lei que criou esses 50 cargos. Né? E o que foi o que nos possibilitou, a partir do momento que eu assumi a Defensoria Pública, no final de 2022, a nomear os defensores públicos para ocupar esses cargos. Houve um concurso recente, né? Concurso recente, que era para ter sido era para ter sido, já era para ter ocorrido um pouco mais anteriormente, mas por conta da pandemia a gente só conseguiu homologar o concurso no final de 2022 também. Você começou seu mandato de defensor público Setembro de 22. setembro de 22. E aí, quando você recebeu a Defensoria Pública Geral, o seu cargo, existiam quantos defensores públicos? 83. 83. E hoje? 113. 113. Com possibilidade, pela lei, De nomearmos de chegar mais, até 150. de chegarmos até 150. Até 150. Que é um trabalho... Foi muito bom, porque eu me lembro, quando eu era presidente da OAB, uma das lutas da Defensoria Pública, a gente sempre foi parceiro, era de aumentar o quadro, porque havia uma defasagem da lei antiga que só limitava a 100 cargos. Então, ainda que nós estivéssemos num momento de quadro preenchido na sua totalidade, esse quadro ainda assim era insuficiente. Uhum. Eu acredito que ele já nasceu insuficiente. Exato, é verdade. Mas ele é de fundamental importância, esse avanço na lei de 22, porque isso só foi possível também porque em 2010 se conquistou a autonomia financeira, isso deu, né, uma Eu acho versatilidade que a partir muito da grande. autonomia financeira e com os defensores públicos assumindo o papel dessa reinvenção da Defensoria Pública, mostrando para a sociedade esse papel da Defensoria Pública, importante e essencial para a sociedade, começou-se a se perceber no seio da política, no seio das instituições que decidem, né, o Poder Executivo, a LESE, a importância de ter uma Defensoria Pública forte. Uhum. E essa importância não é para a Defensoria Pública, essa importância é porque a Defensoria Pública forte, ela melhora inclusive a economia. Você imagina um município com um defensor público atuante, que ele vai poder cobrar uma promissória, vai poder cobrar uma dívida, vai poder questões comerciais ali das pessoas mais humildes que não tinham a quem recorrer, passam a ter a Defensoria Pública. Isso afeta até a economia do município. Uhum. Né? Gerar direitos e garantir direitos é bom para a sociedade como um todo. Né? É bom para a sociedade como um todo. E isso foi percebido. Fortalece a democracia. Fortalece a democracia e fortalece a qualidade de vida do povo. O IDH aumenta. Tem estudos que demonstram que onde a Defensoria Pública chega, o IDH aumenta. Tem estudos sobre isso. Né? Então, os governadores, os deputados, aqueles que decidem, em última instância, os caminhos políticos de um Estado, se aperceberam disso. Né? E isso fez com que a Defensoria Pública do Sergipe crescesse bastante, né? Sempre com o apoio dos governos, da LESE.
E hoje, graças a Deus, a gente consegue prestar um serviço de grande qualidade. Ainda é um serviço que não chega a todos os municípios, mas nós vamos chegar a todos os municípios, com fé em Deus. A emenda constitucional 80 de 2014 2014 também foi um avanço muito grande. Em 88 se instituiu a Defensoria Pública, mas, como você mesmo disse, os estados foram instituindo paulatinamente. Isso. Sergipe foi em 94, 6 anos depois, embora já tivesse um serviço, Sim. mas não era como hoje é a Não. Defensoria Pública. O avanço desses 30 anos é fantástico, né? Mas sempre o Estado deixava a desejar em estrutura para a defesa dos mais carentes. O Estado, primeiramente, se preocupou em aparelhar e estruturar o Poder Judiciário, o Ministério Público e meio que esqueceu da Defensoria. Estes últimos anos, né, agora é o século XXI, ano 2000 para cá, que está havendo esse resgate, né, da Defensoria Pública se estruturando, melhorando as suas condições de trabalho, melhorando a sua remuneração, né, valorizando o trabalho do defensor público, e o Estado meio que aponta para dizer, olha, defender, acolher, orientar os pobres, os mais necessitados desse país, é prioridade do Estado brasileiro. Porque não dá para dizer que é prioridade do Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, um discurso e, na prática, não valorizar a Defensoria Pública. Perfeito. Né? Então, valorizar a Defensoria Pública quer dizer concretizar, primeiro, um comando constitucional e credibilizar um discurso de que o Estado ele é inclusivo. Ele é um Estado democrático, social, e não apenas liberal. Não, é um processo de concepção, Perfeito. né? De fortalecer o Estado democrático social. De evolução histórica. inclusão, né? de evolução histórica. Eu encaro com muita naturalidade Isso. essa precedência de investimento nos órgãos que integram o sistema de justiça, começando pelo Judiciário e o Ministério Público. Encaro isso com muita naturalidade. Porque, como eu tinha dito antes, foi aos poucos que se percebeu a necessidade de ter uma justiça inclusiva. Né? E que o papel da justiça não é só ser passivo. Né? Eu digo isso muito lá na Defensoria Pública. Defensor público que fica em gabinete esperando o usuário vai se acabar. Né? Não tem nada que a gente faça no nosso gabinete, e aí eu falo para advogado, defensor público, juiz, não tem nada que a gente faça no nosso gabinete que daqui a uns 10 anos o computador não faça sozinho. Né? O sistema de justiça depende de você ir buscar, como a gente faz, por exemplo, com o morador de rua. Você conhece bem, a gente tem um defensor público que é nosso coordenador, nosso diretor do Núcleo de Direitos Humanos, Sérgio Barreto. Sérgio Barreto, né? Grande figura, humana. Atende nas madrugadas o morador de rua. Né? O morador de rua não procura a Defensoria Pública, o morador de rua não procura ninguém. Né? Procura o morador de rua. Quando o doutor Sérgio procura, às vezes dá uma carreira do doutor Sérgio. Né? Então a gente é preciso que haja essa reinvenção do serviço público como um todo. Sim. Né? E perceber esse papel da Defensoria Pública fez com que, ao longo desses últimos anos, houvesse um investimento maior para que nós pudéssemos nos conformar realmente como a Constituição determina, de ser uma expressão do Estado Democrático, de ser um instrumento do Estado Democrático. E ser instrumento desse Estado Democrático, no meu modo de ver, não é outra coisa senão levar garantias e direitos para aqueles que não têm. E levar, independente de ser buscado por eles ou não. Isso. Né? Tem uma busca ativa. Como eu estava dizendo, a emenda 80 de 2014 passou a exigir como obrigatório a presença da Defensoria Pública em todas as comarcas de todos os municípios do país. Perfeito. E deu um prazo de 8 anos. Na verdade, ela vai além disso. E deu um prazo de 8 anos, né? Foi 2014 para
isso se completar até 2022. Hoje nós estamos em 2024. Aqui em Sergipe, nós já temos defensoria pública em todos os municípios? Ainda não. A emenda 80 tem dois vieses bastante importantes para a defensoria pública. O primeiro é essa norma programática, que a gente brinca que é onde há um juiz tem que haver um defensor público, é o apelido dela, né? E vai além da comarca, porque a gente sabe que tem comarca com 60 juízos. Né? Então não adianta ter um defensor público numa comarca com 60 juízos que ele não é mágico, né? Ele não tem o poder da onipresença. Né? Então, na verdade, é onde tem um juízo, tem que ter um defensor público. Boa. Né? Então não é onde há uma comarca tem que haver um defensor público. Onde há um juízo, tem que haver um defensor público. Né? E é uma norma programática. Bom, eu vou até anotar isso aqui. É uma norma programática. Eu tenho dito comarca, mas onde tiver um juízo, tiver uma vara... Exatamente. Tem que ter um defensor público. Tem que haver um defensor público. E nós temos hoje defensores públicos em todas as comarcas? Ainda não. Só para encerrar outro ponto importante da emenda complementar 80, que foi a emenda que nos deu a iniciativa de lei. Porque de nada adiantaria ter a autonomia se eu não tivesse instrumento para exercer essa autonomia. E o instrumento para exercer a autonomia é a capacidade de se auto-organizar, que veio com a iniciativa de lei. Né? E essa iniciativa de lei que a gente exerce aqui em Sergipe com a parceria com a Alesi de uma forma muito responsável. Foi o que permitiu a criação dos 50 cargos, né? É o que permite nós organizarmos administrativamente a defensoria pública. Né? Então isso foi um ponto muito significativo que veio com a emenda complementar 80. E aqui em Sergipe, nós temos aqui em Sergipe 40 comarcas. E é muito importante frisar esse ponto. Eu tenho comarcas com 60 juízos, e eu tenho comarcas com um juízo. Então não dá para comparar comarca por comarca. Né? A gente tem que comparar juízos ou comparar capilaridade populacional. Ou seja, não dá para comparar a comarca de Socorro com a comarca de Pedrinhas. Não tem como comparar. Né? Pedrinhas, inclusive, é distrito de de Arauá. Arauá, aliás. Comarca de Arauá. Né? Então, mas eu uso isso muito como exemplo, né? Porque durante muito tempo, só tem defensor público em Aracaju. Era natural que se tivesse mais defensor público em Aracaju, isso. Porque Aracaju tem 60 juízos. Né? Então não dá para colocar um defensor público em Aracaju e colocar 10 em Socorro. Seria administrativamente contraproducente. Né? Basta olhar o mapa de distribuição das comarcas e dos juízos de Sergipe que vê que não dá para ser assim. Né? Então, hoje, a Defensoria Pública, nós passamos, nos últimos 17, 18 meses, de setembro, quando nós tínhamos 83 defensores públicos para 113, nós passamos de 8 comarcas para 24 comarcas, das 40 que temos. De 8 para 24. De 8 para 24. Um salto muito significativo. Essas 24 comarcas concentram 42 municípios. Isso só foi possível depois do concurso agora? Ou já tínhamos? Não tínhamos. Nós tínhamos... Foi agora, depois da lei. Depois da lei, que permitiu que nós crescêssemos além daquele quadro tradicional de 100 e com a realização do concurso público, pós-pandemia. Né? Então, isso possibilitou que nós chegássemos ao número que nós temos hoje, que é de 113, e aí nós colocamos defensor público Itapuranga, Laranjeiras, Buquim, Capela, Propiá, Nossa Senhora da Glória, Gararu, né? E é bom que se diga, essa distribuição é feita com base em critérios técnicos, como diz a emenda complementar 80. Né? Leva em consideração IDH, números de processo, adensamento populacional. Tanto é assim que essas 24 comarcas, em contraponto às 16 que ainda restam, fica parecendo que está mais ou menos meio a meio. Né? Nessas 24 comarcas, eu tenho 81% da população de Sergipe. Sendo atendidas pela Defensoria Pública. Potencialmente atendidas pela Defensoria Pública. Né? Os outros 19% estão nessas 16 comarcas, que são comarcas menores. Né? Mas que não são menos importantes por conta disso. Né? São comarcas que a gente ainda das 24 comarcas, a Defensoria atende a quantos municípios? Nessas 24 comarcas, nós temos 42 municípios. 42 municípios atendidos. Isso. Só para... comarca... Tem comarca e distritos. Municípios menores, eles são distritos
que são atendidos pela comarca, ou seja, que fazem parte de uma comarca. Por Vamos dar exemplo, exemplo. Frei Paulo. né? Pedrinhas que eu aqui acabei me atrapalhando. Pedrinhas é o distrito da comarca de Arauá. Arauá. Frei Paulo, Nós temos ali Pião, Pião, não sei se Pedra Mole, isso. né? Por aí, Então, a comarca é de Frei Paulo, mas ela engloba mais de um município. Isso. Né? Isso acontece em boa parte dos municípios de Aracaju, né? Porque não faz sentido, às vezes, o judiciário criar uma comarca, uma sede jurisdicional, né? Com um município, às vezes, com 3, 4 mil habitantes. Então, esse município vira uma muito subunidade, custo, né? podemos custo, dizer assim. né? Né? Sim, sim. Por exemplo, nós temos lá Neópolis, que tem Japoatã e Santana do São Francisco. Né? Santana do São Francisco, se não me engano, a 3 quilômetros de... A 3 quilômetros. Não faz sentido não faz ser sentido. sede Então, de comarca de ali. comarca, Né? É verdade. O Vinícius, então, o quadro hoje é assim. Nós temos Defensoria Pública em 24 comarcas, faltam preencher 16, para cumprir, inclusive, a obrigação constitucional, né, desde da emenda número 80, mas dessas 24 comarcas chega a atender a 42 municípios, que equivale a 81% da população de Sergipe. 81% da população de Sergipe são residentes Nesses 42 municípios. 42 municípios. 42 Tá, municípios. perfeito, ficou claro. Né? E a gente sabe que a Defensoria Pública tem prerrogativas processuais, Sim. inclusive, né? Processuais. O Código de Processo Civil dá um tratamento diferenciado à Defensoria Pública, assim como dá ao Ministério Público. Né? E o novo Código de Processo Civil, dado em 2015, trouxe inovações e que deu ainda mais pujança, ainda valorizou ainda mais a atividade da Defensoria Pública. Por exemplo, o defensor público sempre teve a intimação pessoal, prazo em dobro, poder de requisição. O Ministério Público tem também, mas também faz uma atividade de curador especial. Sim. Curador especial em 2 casos, né? O caso de incapaz, quando não tem representante legal, ou esse representante legal do incapaz colide interesses. Então, o defensor público ele entra como curador especial. Não coisa que eu fazia muito no Tribunal do Júri, que eu sou egresso ou do Tribunal como réu, né? Preso. Eu fazia muito a curatela da prova antecipada. Isso, né? Exatamente. Então, ele atua como curador especial, mas uma das inovações da Defensoria Pública, em termos processuais, é a Defensoria Pública poder ajuizar um incidente de demandas repetitivas. Sim. Né? Olha, isso aumentou a abrangência de função institucional da Defensoria Pública. E isso vem na mesma linha de uma decisão que a gente tomou aqui em Sergipe, assim que eu assumi, que foi a de levar a Defensoria Pública para Brasília. Uhum. Até pouco tempo atrás, né? O acompanhamento dos processos que envolviam representados da Defensoria Pública em Brasília, né? Quando entrávamos com RESP, ou REST, ou habeas corpus, era feito pela Defensoria Pública da União. Uhum. E isso não é bom, né? Porque quem conhece o processo desde o começo é aquele defensor público que teve contato com a prova, teve contato com o usuário. Né? Então, nós criamos um núcleo de atuação nos tribunais superiores. Então, todos os processos que a Defensoria Pública recorre, e esses recursos são recebidos no STJ, STF, estão acompanhados com sustentação oral, com despacho, com o ministro, pela própria Defensoria Pública de Sergipe. Hoje nós temos lá em Brasília quase 1000 processos em andamento. Né? Muito bom isso. Né? E com índice de sucesso de revisão de 81%.
Que De bacana. 81%. Hoje, eu gosto muito de estatística. Uhum. Né? Sim, claro. Eu gosto muito de Importante. trabalhar com dados. E tem lá o É. Power BI, né, do STJ que mostra, né, um painel gigantesco que mostra o grau de sucesso da Defensoria Pública nos tribunais superiores. Para você ter ideia, Rickley, a gente está na iminência, está sendo discutido, né, eu espero que estejamos na iminência, de revogar a súmula 231. Você deve conhecer a súmula 231, Uhum. que impede a redução da pena aquém do mínimo legal, ainda que haja um atenuante. Sim. Né? E essa súmula talvez seja revogada com base num precedente daqui de Sergipe. Né? Recurso que nós levamos até Brasília para discutir essa inconstitucionalidade e está lá com o ministro Schietti e possivelmente essa súmula vai ser revisada. Então, assim, a Defensoria Pública hoje chega, garante ao usuário o acesso ao sistema de justiça em todos os graus de jurisdição. Todos. Temos atuação, nós não temos casos concretos em Sergipe, mas nós temos atuação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. É mesmo? Não em Sergipe, mas temos Sim. defensorias públicas que já tiveram situações. Rio de Janeiro já alcançou essa atuação em cortes internacionais. O Rio de Janeiro já tem uma cancha, Porque, 70 anos de defensoria, né? Público, 70 anos. 70 anos. É a mais estruturada, inclusive, né? Hoje, no país ou não? É uma das mais. É. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro está em todos os municípios. Todos os Todos os municípios. municípios, de forma bastante efetiva. Atuante, né? Mas tem 70 anos, né? 70 anos. Nesse caso, a antiguidade é posta. Se foi uma das coisas que avançou no governo Belivaldo Chagas, foi essa lei da Defensoria Foi, Pública, graças né? a Deus, a gente tem conseguido É. uma compreensão, como eu disse, O de governo todos. Que Marcelo Deda. veio né? a autonomia em 2010. Isso, com o E- governador Belivaldo, que apoiou a criação dos cargos. O governador Fábio também tem sido um parceiro, né? Nos possibilitou participar do projeto do Sergipe é Aqui, né? Que é um projeto fantástico. Eu fico muito empolgado com o projeto de levar serviço ao usuário, porque o usuário, em especial o usuário da Defensoria Pública, às vezes não tem direito da passagem. É verdade. Né? Cansei de terminar o júri, eu sou egresso do júri, né? E o réu ser solto e não ter como voltar para casa porque não tinha dinheiro e eu tirar R$5 do bolso para dar a ele a passagem para ele voltar para casa. Cansei. Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes, foram várias vezes. Né? Então, quando o governo do estado cria um projeto para levar serviço público ao município, às vezes um município que ainda não tem defensoria pública, a gente não tinha como não participar, né? Então, isso fez com que o Poder Executivo se aproximasse muito da Defensoria Pública e percebesse isso. Percebesse que a Defensoria Pública é uma forma de garantir uma série de benefícios para a população. Sim. Né? Não só acesso ao judiciário. Inclusão, né? Inclusão. Nesse projeto CGP aqui, a gente promove a feitura de documentos que a pessoa não tinha, a gente faz coleta de exame de DNA para paternidade na hora, né? Na hora, com os custos da Defensoria Pública, suportados pela Defensoria Pública. Né? Então, assim, a gente tem encontrado no Poder Executivo, e graças a Deus continuamos encontrando, uma parceria muito importante. Né? Um aporte de recurso, realmente, que nos possibilitou fazer essas nomeações. Né? Ô, Vinícius, quem tem direito à prestação integral, gratuita da Defensoria Pública? Se isso for pelo conceito que está na Constituição, populações vulneráveis. Né? Uhum. Lá diz hipossuficiente economicamente, eu não gosto desse termo, Uhum. né? Porque acho um termo anacrônico, acho que o termo é vulnerável economicamente. Ou vulnerável em qualquer outro aspecto. Às vezes a pessoa não é vulnerável economicamente, mas ele é vulnerável em qualquer outro aspecto. Às vezes no aspecto racial, por exemplo, no aspecto de gênero. Né? E a Defensoria Pública pode atuar nesses aspectos também. Mas a gente tem um ponto de corte financeiro, né? Que é uma regra geral. Sim. E esse ponto de corte, a gente leva em consideração o que já decidiu o STJ nesse aspecto. Né? Esse ponto de corte não é padronizado no Brasil. Então, as defensorias públicas em cada estado têm autonomia para caminhar com esse ponto de corte para cima ou para baixo,
né? Mas aqui em Sergipe a gente leva em consideração essa decisão do STJ, essa jurisprudência do STJ, e a gente fixa em 3 salários mínimos. Mas tem variáveis. Vou dar um exemplo. A pessoa... Há defensorias que tem como parâmetro a isenção do imposto de renda, né? Perfeito. Que são né? dois salários mínimos. Na isenção do imposto de renda, não, dois não me salários recordo, mínimos. são os salários mínimos, né? No nosso caso aqui são 3 salários mínimos de renda per capita. Né? É o 2 salários mínimos de renda familiar. Nesse caso, no nosso caso aqui é per capita. Per capita. Né? Porque eu posso ter divergência na própria família. Uhum. Né? Como é que eu vou levar em consideração? Imagine, por exemplo, Renda familiar é sempre muito complicado. É complicado, né? porque imagine, por exemplo, a discussão de um aferir divórcio. isso, né? Um divórcio litigioso. É. Eu estou aqui acompanhando, representando a esposa que quer separar. Uhum. Né? A esposa não ganha nada, mas o marido ganha 15 mil reais. Critério. A renda familiar, pela renda familiar, ela não seria atendida. O critério Né? da Defensoria de Sergipe é melhor. E é um critério, assim, que o defensor público pode, de forma justificada, superá-lo. Vou dar um exemplo. Acontece muito, né? A pessoa ganha lá 3 salários mínimos, mas ele está com câncer. E ele precisa de um remédio que não é coberto pelo SUS, e ele está pagando do bolso dele esse remédio. O remédio custa R$2.500. Até mais do que ele ganha por mês. Então ele ganha R$3.000 por mês, mas ele precisa de um remédio que ele está pagando do próprio bolso dele, que não é coberto pelo SUS, que tem um valor significativo que faz com que o que lhe sobre seja muito inferior a esses 3 salários mínimos. Então, nesse caso, inclusive... A depender do caso concreto. A depender do caso concreto, sim. A gente pode superar, né, essa regrinha, né? Mas a regra básica é 3 salários mínimos. A gente sabe que a Defensoria Pública atua em processos judiciais, mas só em processos judiciais cíveis e criminais, né? Pode atuar em processos trabalhistas, enfim. A estadual. A da União pode. Estou falando da estadual aqui. Então, criminais e cíveis. Basicamente, a gente espelha É. a competência do Poder Judiciário Estadual. Uhum. E aí, nos é aplicado também a mesma exceção que se aplica ao Poder Judiciário Estadual. Por exemplo, nos municípios que não são sede de seção judiciária, tem aquela competência delegada previdenciária. Né? Previdenciária, sim. Então, nesse caso, também atuamos. Eu era defensor público de Japaratuba e cansei de entrar com ação de pensão por morte contra o INSS. Porque, nesse caso, embora seja previdenciário, com uma competência típica... quando não há a Justiça Federal. Exatamente. Aí a competência se delega à Justiça Estadual e aí a gente pode atuar. Artigo 109 da Constituição Federal. Não me peça para lembrar artigo, não. Se trata de Justiça Federal, eu atuo também lá. Então... Eu, como sou egresso do júri, só lembro do 121. Mas eu queria que você destacasse as atividades extrajudiciais. Você destacou uma, a questão da saúde. Mas a Defensoria também atua com muita presteza na questão do direito à moradia. Perfeito. Né? Olha, a gente atua muito no atendimento à população em situação de rua. Isso. Né? A gente atua muito na articulação das minorias. Então, por exemplo, a gente falou há pouco do Dr. Sérgio. O Dr. Sérgio tem uma atuação fantástica na questão de gênero, na questão do LGBTQIA+. Isso. Né? E quando eu falo isso, não falo numa atuação processual, eu falo servindo de intermediário na articulação entre esses grupos e o poder público. Uhum. Né? Fazendo reuniões. A Defensoria Pública tem um papel importante na educação de direitos. Né? De direitos. E a educação, no próprio sistema de educação pública. Sim, né? sim. Nossos núcleos, em diversas ocasiões, a gente vai até as escolas para fazer palestras, né, sobre violência doméstica, sobre violência, sobre pedofilia. Né? A gente tem um núcleo importante, núcleo da infância e da juventude, que além de acompanhar as crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e internamento decorrente de ato infracional, tem uma atuação importante no diálogo com o poder público para a melhoria das unidades de internação, para um diálogo importante com os conselhos tutelares, né? Enfim, são diversas. É ilimitada a possibilidade de atuação da Defensoria Pública. Dia desses, a gente foi procurado pelas tapioqueiras da Orla, que estavam com dificuldade lá de se sentirem seguras porque estavam no lugar mais escuro, queimaram a luz.
Aí a Defensoria Pública, a gente fez uma reunião, aí chamou o IMURB, chamou o INSURB, chamou o Guarda Municipal, chamou a PM, para buscarmos juntos uma solução para aquelas tapioqueiras, sem envolver o judiciário. Né? E foi solucionado, se encaminhou para uma solução. Também participou dessa reunião em específico a Secretaria de Assistência Social do Estado. Então, já vamos colocar a tapioqueira para receber um benefício porque elas estão com dificuldade de venda, porque está reformando o local. Né? Então, é um trabalho de articulação. Serviço, como eu digo, serviço público hoje é muito mais articulação e diálogo do que ação judicial. Muito mais. Muito mais. Para mim, Defensoria Pública é fundamental para o fortalecimento da democracia e para também o fortalecimento da cidadania ativa. Sim. Né? A procura de direitos. Sim. Democracia sem inclusão social não é democracia. Não é democracia. Não é democracia. Não é democracia. Né? Então, as pessoas, a gente defende muito a democracia, mas as pessoas, mas cara, se democracia serve para quê? Né? Democracia, Henrique, não é aquele conceito lá da Grécia que dizia que era o governo de todos, que todos podem se eleger, porque já não era assim nem lá. Né? Não era todo mundo que podia se eleger lá. Né? Não era todo mundo que podia ser senador. Né? Então, democracia hoje, não sou constitucionalista nem especialista na área, mas tenho o meu sentimento. Para mim, democracia é igualdade de oportunidade. Isso mesmo. Então, assim, eu tenho que garantir, se aquela pessoa não nasceu com a oportunidade, né, ou não está num ambiente em que ela produz a oportunidade por si só, a Defensoria Pública é um instrumento de garantir oportunidade. Né? Quisera Deus chegarmos um momento que não se precisará mais de Defensoria Pública. Né? Acredito que isso nunca vai acontecer porque é da natureza humana ter sempre alguém que precisa chegar num ponto mais elevado, e isso é cíclico. Né? Mas o que nós precisamos entender, como órgãos do sistema de justiça, e a Defensoria Pública, no modo de ver, é essencial nesse processo, é que a gente tem que garantir aqueles que não estão numa posição de ter acesso à oportunidade, que ele tenha acesso a essa oportunidade. Para que possa caminhar sozinho. Na atual quadra da história, a luta é por inclusão social. Perfeito. E entendo que a Defensoria Pública é uma parceira estratégica, né, e fundamental para a garantia dos direitos humanos, a garantia da evolução civilizatória e da inclusão social. Sim. Portanto, eu acho fantástica a instituição, né, que foi implantada com a Constituição de 88. Vibro, viu, Vinícius, com o crescimento, com a estruturação da Defensoria Pública a cada ano aqui no estado de Sergipe. Acho que só quem ganha com isso, quem mais ganha com isso é o povo. A gente né? Da Defensoria Pública fica feliz porque nos dá orgulho esse crescimento, mas quem ganha é o povo. É o povo. É o povo. E eu fico muito feliz com a evolução, que a gente vem acompanhando isso como advogado. Eu fui presidente da OAB por 3 mandatos. Sempre priorizamos a Defensoria Pública como parceiro nessa luta social. Sim. E todas as lutas, você sabe que a advocacia, através da instituição Ordem dos Advogados do Brasil, tem como uma das finalidades precípuas a defesa do Estado Democrático de Direito, sim, a defesa da justiça social, sim, e dos direitos humanos. Somos parceiros nessa luta. Pois é. Que são, a trincheira é a mesma. Que são finalidades semelhantes, iguais, idênticas, a mesma. Portanto, estamos na mesma trincheira. Lutamos a mesma luta, às vezes com armas um pouquinho diferentes, mas a luta é a mesma. É a mesma luta que deve ter também para o Judiciário, para o Ministério Público, né, para os agentes políticos eleitos, né, porque nós também somos agentes políticos não eleitos, né, mas temos agentes políticos eleitos. Então, a luta é a mesma. E também a luta pela defesa das liberdades públicas. Claro. Né? Claro. O Estado Democrático de Direito, é preciso defender
as liberdades públicas, é preciso defender um processo judicial justo, Para você ver, transparente e uma democrático. das grandes ameaças que eu vejo na questão das liberdades públicas hoje é a batalha de narrativas. Né? É a questão das fake news. Fake news, isso é um problema A gente sério, está acompanhando agora a situação lá do Rio Grande do Sul né? e o papel importante da Defensoria Pública lá do Rio Grande do Sul. Manda até um abraço pro Nilton lá, o colega da Defensoria Pública Geral de lá do Rio Grande do Sul. Tem que se preocupar com fake news. Né? Então, Imagina isso. É num momento desse, eles têm que ocupar a coordenadoria de comunicação da Defensoria Pública para ficar nas redes sociais desmentindo notícia falsa sobre o que está acontecendo criminosas, no Estado. Pois é. Mas infelizmente a gente vive tempos difíceis em relação a isso. Essas fake news. O advento da internet trouxe essa liberdade para o ser humano que não é tão humano. Em momentos tão dramáticos como esse, né? A gente estava assistindo há pouco o noticiário, lamentando os poderes públicos, lamentando essa questão da fake news, lamentando também muito aproveitamento para invadir as casas que foram para roubar, para furtar coisas. Impressionante. E até, inclusive, abertura de contas que não destinavam para... Pois é. É terrível, mas toda a nossa solidariedade, né, ao povo do Sul, gaúcho, aos nossos irmãos e irmãs que estão passando um momento inacreditável. Dramático. Eu tenho para mim que talvez não em número de mortes, mas de uma forma geral, para mim é a maior tragédia do país, da história do país. Sem dúvida, sem dúvida. Vai precisar de mais de 30 bilhões para recuperar o Rio Grande do Sul. Eu ainda acho o número modesto. Porque na hora que a água descer, é que vai ver o estrago. Que vai ver o estrago mesmo, porque são várias cidades devastadas, né? É isso. Mas nós estamos celebrando a Defensoria Pública, 30 anos de Defensoria Pública em Sergipe. A gente viu como cresceu, né? Como ela tem atuado, quais são as perspectivas de crescimento agora da Defensoria Pública. A perspectiva e luta é continuar crescendo, né? A gente tenta crescer com muito planejamento, com muita dedicação e planejamento, porque eu, como um bom virginiano, não acredito em nada sem planejamento. Né? Então a gente já, por exemplo, já fez incluir no PPA do Estado a nossa perspectiva de criação de novas unidades, né? Para que nos possibilite ter realmente os aportes necessários para que a gente continue com essa capilarização no interior do Estado, e não só, porque a gente precisa capilarizar no interior do Estado, mas a gente precisa fortalecer algumas atuações. Por exemplo, a Defensoria Pública tem um núcleo de atuação nos presídios. Então, semanalmente, a Defensoria Pública está nos presídios atendendo os internos, né? Verificando seus processos, até funcionando como uma forma de contenção, porque quando a Defensoria Pública quando não tem o atendimento, isso cria uma instabilidade no sistema. Né? Então, tradicionalmente, a Defensoria... Ansiedade uma natural, ansiedade, né? então, dos detentos. Hoje eu digo, sem medo de errar, que preso definitivo no Estado de Sergipe, nenhum preso definitivo do Estado de Sergipe fica um dia mais na prisão além da sua pena. Nenhum. E isso não é um papel só da Defensoria Pública, não. Isso decorre do trabalho da Defensoria Pública, através do núcleo de execução, mas também do papel do Judiciário, que faz nessa área um grande trabalho, né, do Ministério Público também. Mas, assim, hoje eu lhe garanto que não existe. Um dos grandes gargalos ainda do sistema prisional, além da estrutura, mas no plano judicial, que não é só em Sergipe, é em todo o Brasil, é ainda um número grande de presos provisórios. Né? Que é outra face do encarceramento. Né? A gente tem o encarceramento definitivo e o preso provisório, que nós também temos um núcleo para acompanhar esses presos provisórios, além dos defensores que atuam na unidade. E não vai deixar de existir esse problema. Eu sou pessimista em relação a esse problema,
porque a solução dele passa por uma mudança de consciência, uma mudança de paradigma no que diz respeito a qual é a prisão necessária. Né? A gente não pode deixar a pessoa que roubou 3 desodorantes para trocar em crack presa. E acontece. E acontece. Né? Só para ficar num exemplo simples. Né? Então, quem tem que estar preso não é o cara que vendeu uma pedra de crack. Quem tem que estar preso é o camarada que traz um carregamento de crack da Bahia para cá. Eu me lembrei de uma. Meu irmão é torcedor do Vitória, mora em Salvador. Ele se tornou um torcedor do Vitória, ele, a esposa e a filha. Se formou lá em medicina e ficou. Já é um baiano adotado de coração, né? E torce por Vitória. E aí me mandou uma vez uma coisa assim. Torcedor do Bahia foi absolvido pelo princípio da insignificância. O princípio da insignificância que é uma tese jurídica, né? Claro, é uma tese que pode ser utilizada por muitos vascaínos. Ai. Não, no Vascaíno eu peguei, eu sou flamenguista, você também é? Também, claro. Estamos felizes, né? Embora estejamos passando no momento de tensão. No momento de tensão. Mas no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, né? Aí mandaram uma fake news, né, do dia da mentira. Eu disse, rapaz, nisso aí, nem o Vasco cai nessa. Nem o Vasco cai nessa, então não vou. Mas olha, é um prazer grande em recebê-lo. Mas antes de fazer 2 perguntas concretas. Você falou em planejamento, antes que eu esquecesse, já ia esquecendo. Sim, é isso que eu ia falar. Em relação ao núcleo, faz parte desse nosso planejamento criar defensorias, unidades mesmo de lotação dentro do presídio. A gente tem esse planejamento, né? Claro que a gente tem a prioridade de chegar ao interior do estado, né? Então é uma coisa para um segundo momento. Mas a gente quer ter lá dentro do Copecam, eu quero ter um defensor público lá dentro o tempo todo. Né? Para além das visitas que a gente já faz semanalmente. Isso é importante demais. Né? A gente também tem a pretensão de criar unidades dedicadas para o interior do estado para acompanhar a mulher vítima de violência doméstica. Porque eu tenho o núcleo, mas o núcleo não dá conta do estado todo, só dá conta da Grande Aracaju. Né? Então, são aspectos que melhoram o acesso ao usuário, onde já existe esse acesso. Né? Então, para além do planejamento de levar a defensoria pública para lugares onde não existe, temos também o planejamento de incrementar o serviço onde o serviço já existe. Bom, então, seu mandato vai até quando? Setembro. 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 Mas pode ser renovado? Há a possibilidade de recondução. Pelo trabalho que exerce, desenvoltura, com planejamento. Não sei se eu aguento, não. Com planejamento, mas isso é missão. Com planejamento, um bom gestor tem que ter planejamento. E planejamento tem meta. Então, quais são as metas que você tem para alcançar? Por exemplo, concretamente, tem a meta de a Defensoria alcançar todas as comarcas até o final da sua segunda gestão? A gente espera, e esse é um planejamento que não é meu, é um planejamento da Defensoria Pública, né? Então, vai além da minha gestão. Né? O nosso planejamento é chegar a todas as comarcas até o fim do concurso. Com esse concurso, a gente pretende... Preencher as 150 vagas? Não sei se preencher 150 vagas. Se puder, ótimo. Mas qual é a meta? A meta é essa. A meta é essa. Mas... É possível, portanto, os concursados... Possível depende dos parceiros. Depende dos parceiros, porque, como eu disse a você, com diálogo e articulação. Né? Nós temos hoje... Essa meta não é cumprida só pela Defensoria Pública. Nós temos hoje advogados habilitados ou bacharéis em direito, se não forem advogados, porque advogado é aquele que passa na OAB. Sim. E aqueles que formam em direito é bacharel em direito. Habilitados para o concurso. Sim, São sim. Quantos hoje habilitados? É em torno de 150, 160, não vou dar o número exato. Né? Já nomeamos 35. Então não precisará fazer um novo concurso para preencher essas vagas? Não, para preencher as vagas não. Né? Então a luta é conseguir os recursos necessários para crescer com sustentabilidade. Não adianta crescer sem sustentabilidade. Eu conversava eu chegava nas unidades para dizer ao juiz, olha, eu vou criar a Defensoria Pública aqui no município X.
E o juiz logo falava, mas vai ficar aqui mesmo? Vai ficar. Se hoje um defensor público sai porque se aposentou ou porque... aconteceu agora, essa semana que vem eu vou perder uma excelente defensora pública porque tem empossada há pouco menos de um ano, porque ela passou no concurso de defensor público na sua terra natal. Então ela vai para lá, para Tocantins. Né? Mas no dia seguinte eu nomeei um defensor público. Então eu tenho esse planejamento, eu tenho essa estruturação hoje. Né? Então, onde entra a defensoria pública não sai mais. Não sai mais. E é preciso... Muito bom. É preciso entrar com um pezinho de cada vez, né? Com calma. Consolidar, né? Para não ter retrocesso. Consolidado e com solidez, para que não haja retrocesso. Isso. E é preciso dar estrutura a esse defensor público. Né? Ele tem que ter uma estrutura mínima de trabalho, né? Que é uma outra luta, porque tudo isso envolve aporte orçamentário. Tudo isso envolve aporte orçamentário. Para criar uma assessoria para um defensor público, tem que ter aporte orçamentário. Para levar a defensoria pública para o município não existe ainda, tem que ter aporte orçamentário para além do que eu gasto com o defensor público. Né? Então, esse planejamento é um planejamento sustentável, que evita retornos, evita regresso. Então, assim a gente vai crescendo e eu tenho certeza que a gente vai chegar a todos os municípios do estado de Sergipe na maior brevidade possível. Meu amigo, defensor público geral, Vinícius Barreto, muito obrigado. Eu que agradeço, Henrique. É uma satisfação esse bate-papo. Muito é sempre bom falar de defensoria pública, a gente que gosta do que faz. Eu, quando me formei em Direito, eu não imaginava ser defensor público. Nunca imaginei ser defensor público. Não estava na minha meta. Eu queria ser procurador do Estado. Não queria ser defensor público. Mas encontrei minha vocação na defensoria pública. Porque o defensor público, para além do seu vencimento, que deve ser digno, que deve ser bom, porque o defensor público tem dedicação exclusiva e o defensor público leva trabalho para casa. Isso. Né? E ele leva a preocupação do usuário para casa, a preocupação do usuário vira sua preocupação também. Mas o lado bom é que a felicidade do usuário vira a sua felicidade. Né? Um dos melhores pagamentos que eu tive na defensoria pública foi quando o seu Joaquim, lá de Japaratuba, me deu um bode vivo. Né? E eu, para não correr o risco de ser punido, eu compartilhei o bode com o promotor e com o juiz. Então, muito bom. A gente é muito remunerado pela felicidade de quem precisa da gente. Né? Então, me dá muita alegria falar da defensoria pública e principalmente falar para os colegas, né? Para que todos nós caminhemos para uma defensoria pública melhor, porque é melhor não para nós, é melhor para o povo. E assim seja. Meu amigo, obrigado. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns a todos os defensores públicos, parabéns à Defensoria Pública de Sergipe pela evolução, pelo trabalho, pela presteza, pelo compromisso social. Muito obrigado. Parabéns. Até o próximo podcast, todas as segunda-feiras, às 19 horas. Você gostou? Você compartilha esse episódio, você clica lá no sininho para receber notificações dos nossos próximos episódios e também dá uma curtida, né? Pra gente evoluir aí, dá um joinha pra gente evoluir aqui no canal YouTube. Valeu, um abraço a todos.